satisfeita consigo, com o seu bairro, com a sua cidade, com a vida que leva. O segundo grupo, que é um grupo bastante grande, de 19%, ele é composto basicamente por mulheres mais velhas e que pouco saem do seu bairro. Elas são religiosas, frequentam uma igreja católica ou uma igreja protestante, pentecostal, têm uma atuação social na igreja onde elas vivem, e são conhecidas e são respeitadas no bairro porque são moradoras muito antigas. Isso faz com que elas sejam satisfeitas, porque elas têm valor naquela comunidade. Vem o mundo fora do seu bairro como um mundo caótico, né? E querem um governo mais autoritário para pôr ordem no mundo lá fora, não no bairro delas, que no bairro delas elas dominam a situação, mas no mundo lá fora. O terceiro grupo, que são 17%, é o grupo que eu gosto muito, porque são os migrantes. É o grupo de renda mais baixa, mas são pessoas que vieram normalmente do Nordeste para São Paulo, não perderam o seu vínculo com a cidade e com a população de origem, e aqui em São Paulo são batalhadores, são pessoas que se viram para conseguir o que precisam. Então, se homem, ele é o pedreiro, ele é o encanador, o eletricista do bairro, trabalha no sábado, no domingo, vai vender roupa para peão em obra, a mulher faz coxinha para vender fora. Então, eles procuram manter a sua casa equipada, compram equipamentos em loja, equipamento que teve em vitrine ou que está arriscado, mas procuram ter o máximo dentro de casa e investem muito na educação do filho. O filho, ele pode ser analfabeto ou semi-analfabeto, mas tem grande probabilidade do seu filho chegar à universidade pelo esforço e pelo investimento que ele faz. E são pessoas que estão satisfeitas e que são reconhecidas como um sucesso lá pelo pessoal de origem da cidade onde eles moram. Então, juntando os três, o metropolitano, o próximo e o migrante, isso vai compor 51% de pessoas satisfeitas. Depois nós temos um grupo de insatisfeitos, que são 23%, que são dois tipos diferentes. Cosmopolita, que é normalmente jovem, de classe média, a sua insatisfação não é por renda, mas é por uma visão muito crítica da sociedade. Né? É uma pessoa que tem propostas de mudança da sociedade, gostariam de ter uma sociedade com relações mais soltas, mais verdadeiras, mais participativas, e não acreditam em instituições, nem em partidos, nem em religião, acreditam em si e no seu pequeno grupo de amigos. O outro grupo dos insatisfeitos, 11%, são os excluídos. Esses têm um perfil bastante semelhante ao do migrante em termos de origem, a renda é um pouquinho mais alta, mas eles não conseguiram se fixar num bairro. Eles vieram para o bairro, não se deram bem, mudaram para o segundo, mudaram para o terceiro, não conseguem voltar para a cidade de origem porque já não têm vínculos com o local, então se sentem de fato excluídos, tanto do seu local de origem como do local onde estão. Mas além dos satisfeitos e dos insatisfeitos, a gente tem um grupo grande, 26%, que são os confinados. Não é que eles estejam no meio termo, eles perderam a capacidade de avaliar. Eles já não sabem avaliar. E o primeiro deles, o grupo menor, só 7%, são os defendidos. É o grupo mais jovem e é provavelmente o grupo de onde brota a violência. Eles não têm uma estrutura de personalidade violenta. A sua estrutura de personalidade não é violenta. Ele tem uma estrutura de personalidade cujo sentimento básico é o medo. E a resposta é contrafóbica, né? É a violência como resposta a um ataque real ou imaginário.
e um ataque com relação à sociedade. Eles têm baixo senso ético, baixo senso de processo, de aquisição através de um processo, acham que a aquisição tem que ser imediata, podem ser muito religiosos, são muito ligados na sua família, mas não conseguiram estabelecer, como eles têm uma inteligência corporal sinestésica elevada, eles não conseguem ficar parados, eles têm um corpo que pede movimento. Então, tem dificuldade de permanecer 2 horas sentadas numa sala de aula, especialmente quando são crianças que ainda não adquiriram um controle. Aí tendem a ser tratados como bagunceiros e postos para fora da sala. E é esse o primeiro passo que os vai levar a estar fora e à exclusão, né, da sala de aula e daí da sociedade. O outro grupo, que a gente chama de impermeável, é um grupo que cresce, parece que é o que cresce mais. São pessoas que fazem o contraponto ao defendido. Sabe aquela pessoa que a gente vê na televisão que foi assaltada 20 vezes? Né? Tem algo errado com ela. Ela, de certa maneira, chama o assaltante. E chama porque o assaltante percebe que ela está numa situação de devaneio, não está presente no local, ela está meio desligada. Aliás, o metrô fez uma campanha, né, mostrando a pessoa que estava desligada, não estava prestando atenção ao que acontece ao redor. Por que se desenvolve esse tipo de pessoa? Porque a gente tem um mecanismo que é muito saudável de... Quando a situação é muito desagradável e a gente não consegue mudar a situação, a gente permanece com o corpo no local e a cabeça vai para outro local, pensa em outra coisa. É a maneira que a gente tem para resolver isso. Então, quando a gente está num transporte lotado, um ônibus, um trem, um metrô, se você estiver presente ali de corpo e alma, a situação é muito desagradável ou ela vira assédio sexual, porque tem um corpo colado com o outro em movimento, né? Dali a excitação sexual é um passo. Então, para evitar esse constrangimento ou a situação desagradável, você põe a sua mente em outro local, na novela, no futebol, no trabalho, em qualquer outro local. Aí desce do transporte e junta tudo, junta a mente e o corpo e segue a sua vida. Só que quando esse mecanismo é muito frequente e dura muitas horas, a pessoa já não junta mais, ela desce e continua em processo de devaneio, ela já não consegue juntar. Então, este grupo de pessoas são pessoas de classe média, homens na faixa dos 40 anos, já foram casados, mas se separaram porque não conseguiram manter a família, não do ponto de vista financeiro, do ponto de vista emocional, por esta não presença, né? Por este descompasso. E a gente tem esta hipótese, claro, a ser confirmada por outro tipo de pesquisa, porque são as pessoas que moram mais longe do seu local de trabalho. Portanto, são pessoas que passam mais tempo no transporte coletivo. Bom, então a gente viu que tem 3 grupos, né? O grupo dos satisfeitos, o grupo dos insatisfeitos e o grupo dos confinados. Se a gente botar de um lado as pessoas que estão satisfeitas e dos outros as não satisfeitas, e compararmos os 2 grupos, a gente pode perceber aquilo que é a causa de satisfação, o que traz a satisfação. E eu brinco chamando que isso é a fórmula da felicidade. A fórmula da felicidade ela é simples, ela tem 5 ingredientes. A primeira coisa, a coisa mais importante para uma pessoa estar satisfeita, ela é ser conhecida e reconhecida, ter valor no lugar onde ela mora. E se não for no lugar onde ela mora, pelo menos na sua relação de trabalho ou na escola. Mas principalmente onde ela mora. Se ela é alguém onde ela mora, ela é alguém no mundo. Se ela não é ninguém onde mora, em lugar nenhum, ela não é ninguém e é profundamente insatisfeita. É tão simples quanto isso, é tão humano quanto isso. A pessoa está satisfeita se ela tem valor, se as pessoas a reconhecem e lhe dão valor.